Olá, bem-vindo ao Bicislux em Portugal. Eu sou Daniela Cislux e a partir de hoje eu peço licença para entrar em sua casa, estar com você e te levar para passear por lugares encantadores aqui em Portugal. Neste episódio, você é meu convidado especial para visitarmos juntos o Museu Nacional dos Coches. Situado em Belém, uma das zonas turísticas mais importantes de Lisboa, o Museu Nacional dos Coches é formado por dois edifícios, o Picadeiro Real e um novo e moderno edifício inaugurada em 2015. As carruagens que veremos são lindas, verdadeiras obras de arte que nos contam a história de uma forma muito viva. Durante a nossa visita, eu quero chamar a sua atenção para dois coches em especial. O Coche dos Oceanos, uma verdadeira obra de arte cheia de simbologias, e a Carruagem da Coroa, que foi a última carruagem a ser utilizada por um membro da família real portuguesa. Duas joias maravilhosas e cheias de história. Preparado para me acompanhar nesta visita? Vamos agora conhecer o Picadeiro Real, onde surgiu o Museu Nacional dos Coches. Em 1726, o rei Dom João V adquiriu um vasto terreno junto ao rio Tejo, que deu origem ao Picadeiro Real. No início do século XX, em 1904, o arquiteto da corte, Rosendo Carvalheiro, adaptou o picadeiro a museu, conseguindo uma harmonia quase perfeita entre o espaço e a exposição das carruagens de gala. O Museu dos Coches Reais foi inaugurado em 1905, por iniciativa da rainha Dona Amélia de Orleans e Bragança. Por ser uma pessoa de enorme cultura e sensibilidade, a rainha decidiu tornar pública a coleção de carruagens da família real. Após a implantação da República em 1910, o acervo do museu aumentou. Vários coches e berlindas da família real passaram a fazer parte da coleção. Chamado de Museu Nacional dos Coches desde 1911, aqui podemos ver o excelente trabalho de proteção e divulgação deste patrimônio nacional. Aqui no antigo Salão do Picadeiro Real foi instalado o primeiro Museu dos Coches do mundo. O Picadeiro Real é um espaço interessante, representativo do século XVIII. Em toda a decoração, predominam elementos ligados à arte equestre. Projetado em estilo neoclássico, o amplo salão possui 50 metros de comprimento. No teto destacam-se 3 medalhões pintados com cenas alegóricas. O primeiro medalhão mostra um cavaleiro, símbolo de Portugal. À sua volta, as figuras femininas representam os 4 continentes. No medalhão central, vemos uma figura feminina com uma coroa. Na sua mão, a cornucópia da abundância, símbolo da paz e da prosperidade do reino. Já no terceiro medalhão, observamos a alegoria da guerra. Uma figura armada conduz uma quadriga puxada por leões, ladeada pela figura da vitória. No piso superior estão as tribunas, ligadas por estreitas galerias com colunatas. O que é que se fazia aqui, o que é que se praticavam? Eram os jogos equestres. Nas partes das tribunas, norte e sul, as duas tribunas, é onde se sentava a família real. As damas de um lado, os homens, o rei e os fidalgos do outro, e depois, nestes corredores laterais, era também onde as pessoas podiam assistir aos jogos. Muitos destes veículos foram encomendados à França e à Itália, mas é Portugal que possui a mais importante coleção de coches e berlindas do mundo. Os coches são carruagens antigas, normalmente usadas em cerimônias solenes. As peças possuem detalhes surpreendentes.
As viaturas tinham luxuosos bancos de veludo e eram decoradas com desenhos em ouro e os brasões da família real. Um dos destaques é o coche de Dona Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro I, imperador do Brasil. Chegou a Portugal em 1785 para o casamento de Dona Carlota Joaquina de Bourbon com o futuro rei Dom João VI. O seu exterior é decorado em couro preto e as portinholas apresentam escudo duplo com as armas de Portugal e da Espanha. Estamos perante um coche, pertenceu a Carlota Joaquina, futura mulher de Dom João VI, e que tem as armas reais pintadas. É uma caixa retilínea, os primeiros coches eram muito direitos e o mais importante saber é que tinha correias, 4 correias que vinham aqui a umas molas nos 4 cantos da caixa. Uma preciosidade encontrada aqui é a berlinda de Dona Maria I, também conhecida como Maria a Louca. A berlinda continua com a caixa de 4 lugares, com as janelas em vidro, com as portas, com os brasões de armas, neste caso é de um patriarca, e várias figuras mitológicas decoram também as caixas, anjinhos, enfim. Ao contrário do coche, aqui a berlinda, a caixa assenta numas correias de couro que passam por baixo da caixa dos dois lados. Estas correias de couro são muito importantes, chegam aqui e têm um cric, uma peça aqui interessante que é o cric, que apertavam para quando era preciso puxar a berlinda mais acima, a caixa mais para cima, davam a volta aqui. E depois tem um estribo exterior, porque tem 2 varais, um de cada lado, o estribo exterior para subir e entrar na caixa. Esta viatura, decorada em estilo francês, foi usada na cerimônia de consagração da Basílica da Estrela em Lisboa no ano de 1790. No entanto, este espaço não foi suficiente para abrigar todo o acervo. Com o aumento do turismo, surgiu a necessidade de se obter mais espaço para acomodar a coleção de coches em todo o seu esplendor. E foi então em 2010 que o novo edifício do museu começou a ser construído. A poucos metros do Picadeiro Real, encontramos o novo núcleo do Museu Nacional dos Coches. Este novo espaço foi inaugurado em 2015, exatamente 110 anos depois do primeiro museu. O edifício abriga a maior parte da coleção de carruagens de gala e de passeio de Portugal. O projeto do novo edifício é assinado pelo arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, em parceria com Ricardo Bach Gordon. Este espaço mostra a evolução técnica e artística dos meios de transporte, utilizado pelas cortes europeias até o aparecimento do automóvel. Aqui não estão apenas coches e berlindas, encontramos as seges, os carrinhos de passeio, liteiras e cadeirinhas, as carruagens, landaus e malas postas. No salão principal deste grande complexo estão as estrelas do museu, os magníficos coches. No primeiro andar encontramos o coche de Dom Felipe II. Este é o veículo mais antigo da coleção. Em 1619, o coche foi utilizado pelo rei espanhol Dom Felipe II para uma visita a Portugal. Ao chegar em Lisboa, este coche foi muito admirado por ser uma grande novidade. Nesta época, os coches eram feitos para serem utilizados pelas damas, enquanto os homens andavam a cavalo. A corte espanhola quebrou este paradigma ao utilizar os coches como veículo de aparato e locomoção. Esses 2 coches vieram da França com a princesa Maria Francisca de Saboia. Este modelo apresenta uma inovação, a quinta roda, que facilitava as manobras. De caixa fechada, com 8 janelas de vidro, apresenta motivos florais pintados nos painéis laterais. Nas portinholas, medalhões ladeados com as iniciais da rainha. Estes exemplares únicos são parte de uma enorme coleção de coches do rei Luís XIV da França, que desapareceu devido aos inúmeros conflitos ocorridos no país. Outro
coche que veio a Portugal com uma princesa foi o de Dona Maria Ana da Áustria. A sua caixa, decorada em estilo francês Luís XIV, é inteiramente dourada. O leão coroado faz alusão às virtudes da rainha e ao poder real. Nas portinholas e alçados, podemos observar as armas de Portugal no escudo oval, com a coroa da arquiduquesa no topo. O rei Dom João V teve grande importância na história dos coches. Ele foi o responsável pela encomenda da maioria da coleção, e a sua utilização simbolizava poder e prestígio. Chamam a atenção as pinturas e entalhos primorosos. As molas de suspensão são decoradas com figuras femininas. Os vidros presentes em todos os lados do veículo expressam o desejo do rei Dom João V de ser visto por onde passasse em seu coche. Em posição de destaque está um magnífico coche dos oceanos. A decoração evidencia o domínio de Portugal nos mares, exaltando este grande império das navegações. A caixa também é aberta, construída em estilo à romana, revestida em veludo de seda vermelho. De grande carga simbólica, o coche representa um episódio da história marítima de Portugal. Duas figuras que representam o Oceano Atlântico e o Oceano Índico dão as mãos, simbolizando a passagem do Cabo da Boa Esperança pelos portugueses em 1487. Ao centro está Apolo, ladeado pelas figuras da primavera e do verão. Na parte dianteira, as figuras do outono e inverno sustentam o banco do cocheiro. Outro destaque do museu é o coche da mesa. No século XIX surgiu a carruagem, um veículo de origem inglesa. Em estilo império, a carruagem foi encomendada em Londres para o rei Dom João VI. A caixa é decorada por colunas com pequenas águias no topo. O interior é forrado em seda branca, alcochoada em capitonê. Os painéis foram pintados no reinado de Dom Luís, com as armas reais ladeadas pelo símbolo da Casa de Bragança. Esta carruagem foi a última a ser utilizada por um membro da família real em 1957, quando a Rainha Elizabeth II da Inglaterra visitou Portugal. Os membros do alto clero tinham estatuto equiparado ao da nobreza. Possuíam suas viaturas próprias, mas também se beneficiavam dos transportes sem rodas, como as liteiras e cadeirinhas. Continuando a visita, percebemos que a decoração exuberante vai desaparecendo. A praticidade e a necessidade passam a ser valorizadas e vemos aos poucos a fabricação artesanal dar lugar à produção em série. Um dos últimos exemplares a entrar para a coleção do museu foi o Landau do Regicídio. Foi construído em Portugal no final do século XIX para a família real portuguesa. Este carro está associado ao episódio trágico da história de Portugal, o regicídio, que vitimou o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe. As marcas das balas ainda são visíveis. E terminamos por aqui a nossa visita ao Museu Nacional dos Coches. Obrigada por sua companhia e espero por você em nosso próximo encontro.